Olá, seja bem-vindo ao canal do professor Milton Mendes Botelho e nós continuamos o nosso programa falando de coisa pública nesta nova temporada. E nós continuamos também falando sobre o Legislativo Municipal, né, professor? Seja bem-vindo novamente e hoje eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor sobre a questão do sistema contábil. A Câmara tem que usar o mesmo sistema contábil da Prefeitura? Olha, quando a gente fala de consolidação de dados contábeis, de informações contábeis, a gente está falando exatamente de sistema contábil. A gente poderia dizer sistema contábil informatizado e sistema contábil de registro de informações contábeis. Sim, poderia ter os dois conceitos. No entanto, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que alterou lá o seu artigo 48, dizendo que a contabilidade geral do município, do executivo, ela vai normatizar qual sistema será utilizado. Ela está querendo dizer o seguinte, que o executivo vai decidir quais os sistemas serão utilizados pelas unidades administrativas que consolidarão as suas informações na contabilidade geral do município. Então, aí vem a outro questionamento, a polêmica em relação ao seguinte, mas a Câmara vai licitar sistema ou o Executivo vai licitar o sistema e fornecer para o Legislativo? Olha, gente, não é isso. O termo de referência, o projeto básico da contratação de sistemas informatizados será feito pelo Executivo, até porque cabe a ele definir quais os módulos vão ser consolidados. Agora, quem vai contratar com essa empresa e pagar pelo esse módulo do Legislativo obviamente que é o Legislativo. Então não há necessidade de criar polêmica em relação a isso. O que está querendo se evitar nesse caso é a incompatibilidade de dados na hora de fazer a consolidação. Agora, se não tiver nenhum impedimento de consolidação, de incompatibilidade de banco de dados, também não vejo problema a Câmara continuar com um sistema que tem viabilidade de consolidação com aquele já existente do Executivo. Quem vai decidir sobre isso? Quem vai dizer está bom ou não está bom? É a contabilidade geral do Executivo, porque cabe a ela disciplinar isso, normatizar isso. E, obviamente, em conjunto com a própria Controladoria. O que a gente vê é um entendimento totalmente errôneo por parte da contabilidade da Câmara, achando que a Câmara ela tem independência em todos os aspectos. Não tem. A Câmara não tem receita financeira, então ela não tem essa independência, porque ela depende dos doadestos que são transferidos pelo Executivo. Patrimônio, a Câmara não tem patrimônio, então esse patrimônio é do município que está sob responsabilidade da Câmara. Então, patrimonial e orçamentário, por exemplo, a Câmara não tem orçamento, a Câmara tem dotações orçamentárias da despesa e que é consolidada. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz essa possibilidade de consolidação. As pessoas precisam entender melhor, numa linguagem contábil, o que é consolidação de informações contábeis. Elas precisam entender um pouco mais que a consolidação é obrigação da contabilidade geral do município. Então, cabe a ela ditar as regras que vão ser obedecidas, como vai ser geradas essas informações, qual o tempo de geração dessas informações e a parametrização que os sistemas deverão obedecer para atendê-la em tempo hábil. As pessoas precisam parar com esse negócio de achar que eu estou na Câmara e eu não atendo o Executivo. Atende sim. É igual falar que a contabilidade, quem fiscaliza ela é o tribunal. Errado. A contabilidade, leia o artigo 70 da Constituição Federal, está escrito lá, a fiscalização contábil. Então, quem fiscaliza os procedimentos contábeis no âmbito municipal é o controle interno. O contador tem que ter consciência disso, tem que apoiar mais o controle interno, tem que ser mais parceiro, tem que gerar informações adequadas e não virar adversário da controladoria quando ela começa a atuar. O controlador interno pergunta para o contador assim, senhor contador, me passa o movimento contábil até o dia útil do mês seguinte e pergunta, o tribunal não pediu nada disso? Por que você está pedindo? Isso é função do controle interno, sim. O controle interno ele tem 70% das suas informações de origem da contábil. Então, o contador e o controlador eles têm que usar a mesma linguagem. Eles precisam conversar, eles precisam ter uma norma que disciplina quais as informações contábeis vão chegar para o controle interno e como vai chegar. Mesmo que essa informação contábil ela seja necessária para a análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do controle interno, que não seja exigida pelo tribunal. Então, contador, atenda o seu controlador,
ele tem a responsabilidade legal de atestar a legalidade do seu ato e não o tribunal. Então, para de querer atender só sistema, para de querer atender só informações ao tribunal, atenda o seu controlador, é ele que vai dizer se está legal ou se não está legal e vai reportar ao tribunal através de um relatório. Só isso. O controle interno ele precisa ter espaço garantido na contabilidade e na gestão municipal. É o desafio que nós temos hoje, é que o controle interno ele não tem respaldo, ele não tem estrutura, ele não tem qualificação, muitas das vezes é negada a qualificação para o controlador, não dá condições ele de funcionar e o pior, na hora de fazer a prestação de contas, fazer o relatório anual de prestação de contas, ai daquele controlador que não dizer que a conta está aprovada. Ou seja, não dá a mínima condições do controlador atuar, de funcionar, não dá equipe, não dá estrutura, mas exige que ele aprove as contas. E se der um problema lá na frente também? Pois é, aí quem fiscaliza o controle interno? O Tribunal de Contas. Isso, constitucionalmente, o Tribunal de Contas que fiscaliza a atuação do controle interno, inclusive pelas informações que ele gera. Então, de certa forma, isso causa na gente uma certa indignação, porque o prefeito quer que o controlador aprove as contas dele, mas não dá condições a ele de trabalhar. E aí ele arruma dois adversários, geralmente, dentro da prefeitura. Um é o contador, porque o contador não dá informação para o controle interno, porque ele acha que tem que dar informação só para o tribunal. O procurador-geral, que acha que está perdendo espaço para a controladoria. Aí eu pergunto, onde está escrito que a procuradoria atesta a legalidade de algum ato? Mas já na Constituição, a gente, lá inciso 2 de 74, diz que quem atesta a legalidade dos atos praticados na administração é o controlador interno. E esse servidor é submetido a uma situação difícil de trabalho, em tamanha responsabilidade e muitas vezes mal remunerado. Então a gente está aqui não em defesa só dos controladores, mas de uma boa gestão. É uma situação complicada, né? Que tem que ser resolvida dentro do executivo. Muito bem, professor. Obrigado pelas informações. Mais uma vez aí tirando as nossas dúvidas. E você que nos acompanha em nosso canal, quiser conhecer um pouco mais do trabalho do professor Milton, acesse miltonconsultoria.com.br. E nós voltamos em um próximo vídeo, ainda continuando sobre esse assunto legislativo municipal. Até lá!